Viagra, Tadalafila, Cialis, enfim, são medicamentos que se chamam inibidores da 5-fosfodiesterase. É uma classe de medicamentos que dentro da medicina a gente chama de serendipidade. Esse nome bonito quer dizer o quê? São quando ocorrem acidentes felizes dentro da medicina. Você está procurando uma coisa e acha outra. Tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Tagliari, médico urologista, e hoje eu falo dessa droga tão utilizada nos dias de hoje, que é o Viagra, Cialis, Tadalafila. Nunca nem vi. Como eu disse anteriormente, foi um acidente feliz. Por que foi um acidente feliz? Porque foi uma serendipidade. Na verdade, que desde a década de 80, 90, alguns pesquisadores, a Pfizer, que é uma indústria importante dentro da indústria farmacêutica, estava procurando medicamentos para o tratamento de angina. Angina não, mas é aquela dor que tem no peito quando os vasos do coração estão entupindo. Ou seja, o cara tá infartando. É a dor que acontece antes da pessoa infartar. Tá começando a infartar, aquela angina. Então é um medicamento previsto para isso. Eles começaram a perceber que os pacientes que tomavam esse medicamento não tinham um efeito tão importante do controle da angina, mas por outro lado começavam a ter ereções. E esses dois pesquisadores que eu vou colocar aqui, que encabeçavam essas pesquisas na época, acabaram fazendo testes com pacientes que tinham problemas de disfunção erétil. Quando começou a ter esse problema de disfunção erétil, começou a ver que teve uma boa aceitação, bons resultados, foi uma revolução dentro da urologia. Graças a Deus. Porque até então, a disfunção erétil ela podia ser tratada de duas formas. Ou a pessoa partia para medicamentos injetáveis, que eu vou falar um dia aqui no canal especificamente sobre isso, que a gente tem esse tipo de medicamento. Ou também a gente pode acabar partindo para cirurgia de colocação de prótese, cirurgias mais agressivas e tudo mais. Esse medicamento foi um divisor de águas. Por conta disso, começou a ser utilizado amplamente. E como que funciona o medicamento, né? Todos eles. Basicamente, todos eles atuam no pênis. Lógico, acontece no corpo inteiro, por isso que tem alguns efeitos colaterais, mas como que ele funciona no mecanismo de ereção? Quando você tem um estímulo erótico, alguma coisa no desejo sexual, você acaba liberando uma substância chamada óxido nítrico. O óxido nítrico no pênis, ele faz com que ocorra uma dilatação no pênis, né? Acaba aumentando o fluxo sanguíneo no pênis. Existe uma enzima chamada 5-fosfodiesterase. O que faz essa enzima? Ela vai quebrando esse óxido nítrico. Quebrando o óxido nítrico, o sangue vai indo embora. Como que atuam esses medicamentos? Esses medicamentos atuam inibindo essa enzima, certo? Inibindo essa enzima, a pessoa vai acabar mantendo aquele óxido nítrico por mais tempo, a pessoa vai manter a ereção. Obrigado, amigo. É um medicamento muito seguro, existem alguns mitos com relação a ele, né? Que depois eu vou falar sobre isso daí. Ele hoje tem algumas formulações, dependendo da indústria que faz esse tipo de medicamento. Além disso, tem alguns medicamentos, que nem por exemplo o Viagra ou o Sildenafila, que ele tem uma ação mais rápida, ele começa a agir 1 até 6 horas depois do uso do medicamento. Posologia de 50 a 100 miligramas. O Tadalafila, ele tem uma ação um pouco mais demorada, ele começa a atuação, você tem que tomar 2 horas antes da relação, e ele às vezes tem um efeito de até 48 horas dentro do nosso corpo, formulação de 5 até 20 miligramas. Além disso, tem o Levitra, Iodenafila e outras drogas que vai ter pequenas diferenças, tanto na posologia, quanto do tempo que tem que ser utilizado antes do ato sexual. Mas aí, existe alguma contraindicação? Existe, principalmente pacientes que têm problema de angina, ou ironia, que fazem uso de nitrato, tá? Nitrato, uma substância que ajuda a dilatar os vasos do coração. Então, pessoas que usam isso não podem fazer o uso do Tadalafila. Mas, vamos lá, agora os mitos sobre isso. O meu vizinho tomou Viagra e morreu do coração. Isso foi um mito que surgiu logo no começo, lá dos anos 2000. Por quê? O que acontecia? As pessoas começaram a ver aquilo uma forma de voltar a ter uma vida sexual ativa. Então, a pessoa tomava remédio e conseguia ter ereção. Só que, por exemplo, o cara que ele não estava tendo ereção, isso é uma coisa que foram os estudos depois que levou a essa conclusão, as pessoas geralmente têm dificuldade para ter ereção justamente porque o coração não está funcionando muito bem. Então pensa, uma pessoa que não tem o coração funcionando muito bem, ela não consegue subir um lance de escadas, ela não consegue atravessar uma rua sem ficar cansado, sem o coração daquele bairro. Ela toma um remédio para ter ereção. Na hora que ela tem ereção, ela vai tentar ter uma relação. Qualquer tipo de esforço físico para essa pessoa já é uma sobrecarga muito grande pro coração. O que começou a fazer esses pacientes que tinham problema no coração? Eles começaram a infartar. Então no começo atribuíam muito o infarto desses pacientes ao uso desses medicamentos. Hoje caiu por terra isso. Hoje existem até alguns estudos que recomendam o uso do Viagra até com pacientes que têm algum grau de insuficiência cardíaca. Tudo isso off-label, nada ainda que é efetivo, alguma recomendação, tá certo? Fiz o uso do Tadalafila. O que eu tenho que evitar? Morrer. Evitar o álcool na hora que você está usando esse tipo de droga. Outros tipos de vasodilatadores também não é muito bom você usar. Quais são os efeitos colaterais que podem acontecer? Efeitos
efeitos mais esperados, que mais acontecem. Pode ter rubor facial, se for com o rosto vermelho, pode dar um pouco de dor de cabeça, zunido, nariz entupido, dor muscular, principalmente nas panturrilhas, no posterior da coxa, isso pode acontecer. Efeitos mais severos, ou mais raros, que seriam um zunido, até mesmo uma surdez passageira, Isso, conforme o medicamento vai saindo do corpo, você vai melhorando. Ufa. E o tadalafila, o sildenafil, ele pode ser utilizado com outros problemas? Sim, ele hoje também é utilizado em alguns tipos de hipertensão, Tem hipertensão da artéria pulmonar, que é essa artéria aqui que eu tô mostrando a foto pra vocês. Pessoas que têm problema de hipertensão dessa artéria pulmonar tomam rotineiramente o tadalafila. E hoje nós sabemos também que existem receptores da 5-fosfodiesterase também na musculatura da próstata. Então, em alguns casos, principalmente pacientes que têm sintomas urinários, quanto pacientes que têm sintomas relacionados à disfunção erétil, esses pacientes eles acabam se beneficiando de fazer uso diário desse tipo de medicamento, que ele vai relaxar a musculatura, vai melhorar o jato urinário, ao mesmo tempo que vai promover uma melhor oxigenação do pênis, melhora a circulação, melhora a satisfação sexual dessa pessoa, certo? Outra coisa importante, que é mais grave, raros casos, eu praticamente nunca vi, o paciente pode ter um priapismo. O que é um priapismo? Quando você tem uma ereção dolorosa. Pelo amor de Deus. O pênis fica ereto por mais do que 4 horas, aquele sangue parado, ele acaba provocando uma dor, e se não for revertido pelo seu médico, você pode até levar para uma disfunção erétil irreversível. Eu prefiro morrer! É muito importante esse sintoma. Para concluir, esses medicamentos eles são muito seguros, eles são muito comuns na nossa prática clínica, muitas vezes eles são utilizados de forma recreacional, não existe hoje um tipo de dependência química desse tipo de medicamento, mas ele pode levar a uma dependência psicológica, principalmente aqueles pacientes mais jovens, que eles acabam colocando a expectativa de ter uma ereção mais vigorosa com esse remédio, acaba tendo essa dependência psicológica, mas não se sabe de uma dependência química, não vai fazer abstinência você parar de usar esse tipo de medicamento. Ele é o primeiro medicamento de uma série de medicamentos que eu vou falar sobre a questão da disfunção erétil. Nos próximos vídeos eu vou falar também sobre terapia injetável, outros tipos de medicamentos que podem te ajudar com o efeito do tadalafila. Se tiver qualquer dúvida, manda mensagem para mim, ou aqui no YouTube, ou nas outras redes sociais, que eu tenho o maior prazer em estar respondendo vocês, tá bom? Um abraço e até a próxima.